Olá, estamos de volta com o programa Santiago Entrevista, sempre com entrevistas especiais. A gente voltou há pouco tempo, já estamos recebendo pessoas importantes no cenário político de Sete Lagoas e caminhando aí para grandes entrevistas. Nós fizemos uma grande entrevista na semana passada e hoje recebemos aqui Emílio de Vasconcelos, que também foi candidato a prefeito nas últimas eleições, é presidente de partido e também presidente do Democrata e está aí atuando, né, está bastante presente, né, em todos os cenários políticos de Sete Lagoas. Emílio, prazer estar recebendo você de volta. Prazer é meu, Santiago, espectadores da TV Sete Lagoas. É sempre bom conceder entrevista, porque eu sempre entendo que entrevista acaba com um bate-papo que a gente tem com a gente de Sete Lagoas. Dá para multiplicar bem essa conversa, né? Daí a importância da televisão. Na verdade, a gente aqui não procura participar da cena política de forma a estar criando situações, né? Mas a gente quer ouvir e passar para o telespectador que anseia, né, por conhecer melhor as pessoas, conhecer melhor a política local, para entender o que está acontecendo. Essa é a nossa intenção. Espero que você também possa contribuir, porque nós estamos vivendo um momento político importante. Você considera também, né? Você disse bem, importantíssimo, acho que está na hora disso mesmo, de cada um emitir a sua opinião, analisar o quadro que está enxergando, para que o povo tome a sua decisão, né? Quanto mais informação nós, como agente político, eu sou dirigente partidário, você como agente da mídia, do meio de comunicação, eu acho que o papel nosso agora é exatamente esse, é dar informação para que o povo, baseado nas informações que tem, tome a sua decisão. Nós não estamos aqui para decidir por ninguém, né? Mas procurar esclarecer, clarear, transparecer todo esse processo para que nossa gente escolha os melhores candidatos, para que a gente possa dar uma melhorada boa na política, nos governos, e só tem um jeito de fazer isso, é através do voto, não tem outro, ainda não inventaram. Essa é a melhor arma do eleitor, né? Mesmo você que está desanimado, fala muito em votar branco e nulo, não é o melhor caminho. É preferível decepcionar do que se omitir. Eu, pelo menos, tenho essa filosofia de vida. E está na hora, nós temos opções boas, sim, em todos os níveis, presidente, governador, senador, deputado, estadual, federal. A gente sabe que nós, eu também sou cidadão, estamos decepcionados com a grande maioria dos nossos representantes que não nos representam, né? Mas tem muita gente boa, tem gente que merece continuar, tem gente que merece entrar. Está na hora da gente fazer o nosso papel e escolher melhor. Agora, Emílio, você falou do voto branco e nulo. Eu observo que o voto branco e nulo, na maioria das vezes, ele vem decorrente de um descrédito, né? Sim. E, inclusive, eu quero tocar no outro bloco, vou só fazer um preâmbulo agora, de que parece que surgiu aí uma diferença, né, na política para candidatos a presidente, que o voto branco e nulo despertou um pouquinho. É o sinal de mudança que o eleitor busca e a esperança de novos tempos, né? De uma coisa diferente dessa que a gente está vendo. A gente observou o ano passado, você até esteve conosco aqui, as manifestações, sim, né? De junho do ano passado. E depois veio a questão da Copa do Mundo. E eu acho que a manifestação agora realmente tem que ser o voto, né? Sim, e é interessante, o povo está demonstrando isso. Eu me lembro que eu disse aqui de que teríamos uma eleição diferente, ninguém sabia o tamanho da diferença e nem como seria diferente, mas eu afirmava que seria diferente. E você vê o que está acontecendo, porque até o trágico falecimento do Eduardo Campos, que para mim, sem dúvida alguma, era o melhor candidato, o branco e nulo era muito grande, porque o povo ainda não tinha enxergado no Eduardo uma opção de algo diferente. E também não tinha visto ele na televisão ainda, né? Que eu acho que é um dos... A história foi muito injusta com ele, porque na sua primeira grande aparição, que foi aquela entrevista ao Jornal Nacional, que tem uma audiência fantástica, e ele se saiu muito bem, foi o melhor de todos, ele morre no dia seguinte. Aquilo foi a porta, foi a entrada dele na grande mídia, e ele foi muito bem. E no dia seguinte ele falece, então não deu nem para medir aquilo. Eu tinha certeza que as próximas pesquisas iam demonstrar um crescimento dele, não avassalador como foi da Marina, mas um crescimento sim. E com a morte do Eduardo, o povo despertou, e que já queria algo diferente. Na verdade, o brasileiro ele está meio que cansado e decepcionado com a polarização de sempre. PT contra Tucano, vermelho contra azul, que tem dominado a política nos últimos 20 anos. Honestamente, como cidadão,
Você acredita num acidente ou algo Não, provocado? acidente. Não consigo conceber algo provocado desse tamanho, até porque seria burrice, né? Porque se alguém ganhou... Mas agora é uma grande fatalidade, né? Sem dúvida, eu acho que o Brasil perde muito. O Eduardo, ainda que não fosse eleito, eu acho que tinha chance, a própria situação da Marina está mostrando isso, ainda que não fosse eleito esta eleição, ele vinha como favorito em 2018, vamos dizer assim. E tinha muito a contribuir, porque era inteligente e capaz. O governo que ele realizou em Pernambuco mostrava isso, né? Mas, infelizmente, ele não está aí, e aí eu vejo, voltando à questão do branco e nulo, você vê que depois da morte do Eduardo, os índices de branco e nulo e indecisos caíram para metade e foram, na sua totalidade, para a candidatura da Marina, exatamente porque ela vem representando esse novo, no sentido de realmente fazer uma política nova. Ainda ontem, Santiago, eu estava conversando com empresários, grandes até empresários esclarecidos, falando do temor pela Marina, mas alguém que se cerca de pessoas competentes, como é o caso dela, alguém que tem uma história limpa, que é o que nós tanto precisamos. Isso, nesse ponto ela é inatacável, né? E ela tem demonstrado firmeza de propósito. Eu disse para esses empresários que o poder muda, algumas vezes no mau sentido, que o poder corrompe, o poder deslumbra, mas outras vezes no bom sentido, no sentido de que traz responsabilidade. E citei o exemplo do próprio presidente Lula, que era um radical, sindicalista, cumprindo o seu papel de radical no sindicalismo, e quando ascendeu ao poder, virou presidente da República, ele ficou mais responsável, no sentido de não fazer grandes arroubos na economia, grandes... radicalizar e colocar em risco a estabilidade da economia. O poder deu essa responsabilidade a ele. Uma pessoa que está no poder, ele não tem o poder completamente na mão. Ele, de certa forma, tem certas situações que ele é conduzido, né? Por quê? Porque são empresários, são investidores altíssimos, e se ele não fizer aquilo, acaba prejudicando o próprio sistema. E aí você tem o judiciário, você tem o Ministério Público, o próprio lado bom do legislativo, né? Você tem os órgãos de controle. Então, o poder é limitado, sim. E o que eu gostei do que vi no debate que teve na Band, na própria entrevista dela no Jornal Nacional, é exatamente essa firmeza de propósito, no sentido de tranquilizar, de que vai mudar no sentido de não barganhar apoio no Congresso. Aquilo que eu falei muito como candidato a prefeito, o legislativo, você tem que atender o legislador no bom, no bem. Como ele vai justificar para o eleitor que ficou contra se você o atendeu no lado positivo? Se o projeto é bom. O Brasil quer isso, está ávido por isso. E não barganha de cargo, te dou um ministério, te dou um cargo ali, tanto por cento do orçamento. Isso está levando o Brasil para o lado ruim que nós estamos vivendo. Para o país com o potencial que tem, nós somos um dos únicos países do mundo com juros acima de 10%. Hoje eu li no jornal, coincidentemente de manhã, a economia americana, que patinou durante muitos anos, crescendo 4,2% no último trimestre, e o Brasil caindo 0,6%. Né? Toda a América Latina cresce mais do que o Brasil, um país com o potencial que nós temos. Os BRICS todos crescem mais do que o Brasil, têm juros menores do que o Brasil. Então, essa guinada é que estamos precisando dar. E aí a segurança que a Marina está buscando oferecer é exatamente que ela vem para mudar sim, mas sem fazer bobagem, fazer loucura, colocar em risco. Emílio, mudando de cenário, eu estou pensando aqui, eu acho que eu quero fazer um comparativo na questão da Marina com o nosso prefeito Márcio Reynaldo, porque às vezes ele está, né, em muitos casos, ele está sendo muito mal interpretado por um grupo de pessoas, mas ele provocou uma mudança muito grande na cidade, né, que era necessária, a mudança de vários sistemas, de várias atuações do poder público, e a resposta começa a aparecer na cidade, com uma cidade mais progressista, né? Você vê que o pessoal já começa a falar que tem um canteiro de obras espalhado pela cidade, é verdade, né? Que as pessoas começam a sentir, né, que a cidade vai dar um impulso, né, principalmente esse investimento que está sendo feito na área de saúde e principalmente na área de educação, que vão, né, chegando novas faculdades, universidades, escolas técnicas. E aí eu fico pensando, realmente precisava de ter essa mudança. Não que o prefeito de Santa Agosto tenha o mesmo perfil, né, da Marina Silva, mas a mudança, ela é perceptível.
E nós realmente precisávamos, né, Santiago? Sete Lagoas, infelizmente, nos últimos anos, não é só no último mandato, vem atravessando períodos difíceis administrativamente, para não dizer outra coisa. Nós passamos por um verdadeiro abandono mais recentemente. O Márcio Reinaldo, ele veio com um estilo diferente, ele assustou. É lógico que alguns erros ele cometeu, nós todos cometemos, mas o balanço é muito positivo. Eu mesmo fui um que no começo da administração dele lancei nota com críticas bastante rígidas, que ele começou procurando sempre acertar, mas errando mais do que acertando. Hoje não, hoje é o contrário. As questões que ele enfrentou, muitas delas precisavam ser realmente enfrentadas. Os resultados já começam a aparecer. Ele tem uma qualidade inegável, porque ele corre atrás mesmo, e ele sabe o caminho para correr atrás, e ele não atrapalha. Além de fazer, ele não atrapalha, que é outro item importante. Você falou em educação, muita coisa acontecendo, Faculdade de Medicina vendo, Universidade Federal de São João del Rei se ampliando sob maneira, a escola da Ambev fica pronta ano que vem. São questões que muitas vezes não são municipais, mas o fato do município não atrapalhar e ser parceiro agiliza e faz com que aconteça. A mudança da imagem de Sete Lagoas lá fora é importantíssima. Porque se antes era uma cidade que, seja as grandes empresas ou os grandes órgãos, não tinham mais vontade e arrobo de trazer, porque a coisa não andava, agora já vem. Porque o potencial nosso é imenso, né? Nós sabemos. Inclusive você falou da imagem da cidade. Eu vi o pessoal comentando sobre o pessoal trabalhando para que possam voltar os jogos, né, para a Arena do Jacaré, grandes jogos e tal. E até jogos também, que a gente sabe que tem segunda divisão, sub-15, essas, né, categorias menores, que a gente sabe que tem transmissões, né, para todo o país. Queria até aproveitar e dizer que eu fiquei muito feliz com isso, né, e até dar uma sugestão também de que tanto a equipe de comunicação da prefeitura, como você, como presidente do Democrata, e está lá junto, trabalhar o nome de Sete Lagoas. Eu lembro quando a gente tinha campeonato nacional e você via, começava o jogo, não falava nada de Sete Lagoas, né? Quer dizer, presentear a imprensa, né? Fazer um frente a frente com eles ali, participar, criar um VT da cidade para que coloque no início da jornada esportiva. Não sei, eu acho que isso é importante, né? Claro. A Copa do Mundo provou isso para todos nós, que, né, você divulgar o seu país, você traz investimentos para cá. E eu acho que é importante também. Você colocou, né, bem, a Copa do Mundo, a vinda do Uruguai para cá, muitas vezes não foi bem entendida pela nossa população. O que nós ganhamos com isso e tal? Ganhamos muito em termos da imagem da cidade. Sete Lagoas foi objeto de especiais no mundo inteiro, foi. Isso que você falou, e positivos, né? Das pouquíssimas cidades do Brasil que receberam uma seleção de fora, e isso pesa sim, a imprensa do mundo inteiro veio aí cobrir. Ainda teve o episódio do Soares que deu a mordida e aí chamou mais atenção ainda. Isso não foi mensurável para a gente sentir aqui dentro da cidade, mas lá fora foi importantíssimo, foi muito positivo, e essa é a diferença da cidade hoje. A cidade que já está revertendo o quadro de ser notícia negativa, e hoje nós já temos questões importantíssimas, como a ETA, que vai estar sendo construída, Estação de Tratamento de Água, a ET muito mais, que é anunciada e já contratada. Deixa eu te interromper nesse caso aí. Eu estive na ETA, o pessoal fazendo uma reportagem, e a fala do Márcio Reinaldo muito importante, no sentido de esclarecer que foi um projeto também que ficou parado muito tempo, né? Sim. Que precisou de uma intervenção para que, né, tivesse dinheiro para financiar o projeto em si, para que a coisa ande, né? Quer dizer, nós temos aí a ETA e a ET, todas duas praticamente para ser inauguradas, né? E a ET é importantíssima, né? Tanto para nós quanto para a vergonha que nós passávamos nesse Brasil inteiro, muito próximo de se transformar no maior poluidor de toda a bacia de São Francisco, o que era muito, né? Sem falar da questão que realmente importa, que é de saneamento, de saúde, que agora Sete Lagoas vai parar de passar vergonha. Agora, você trabalha muito com a Iveco, você vai muito para aquele lado ali. Eu, passando por ali outro dia, eu vi uma certa transformação de Sete Lagoas nessa saída, né? A gente pode imaginar que Sete Lagoas vai se transformar num crescimento
enorme para esse lado aqui da cidade, na saída de... Com certeza, e coincidentemente fui lá hoje, da parte da manhã, voltei observando, como faço sempre, né? Eu não consigo andar sem estar vendo as nossas questões, e aí me chamou a atenção. Você tem empreendimentos privados muito importantes, você tem ampliação praticamente constante da Ambev, tem a planagem que está sendo feita ali na entrada do quarto gás de fornecedores dessas grandes empresas. Você tem uma coisa que me orgulha muito, pouquíssimas cidades no Brasil tem hoje, que é a usina elétrica fotovoltaica. Isso, da estrada você vê ela ali na Cidade de Deus, né? Isso é tecnologia, isso é destaque para a cidade, isso vai gerar inclusive receita, porque o VAF da energia, por menor que seja, é muito maior proporcionalmente do que os outros. Você vê ali hoje uma obra importantíssima sendo feita, que é o prolongamento da Norte-Sul, aquele viaduto em cima da ferrovia, e ao mesmo tempo você vê problema grave como a caminho da extinção da Lagoa Grande. Então essa é a Sete Lagoas. Sete Lagoas que avança, Sete Lagoas que se destaca, e Sete Lagoas com problemas imensos também. Né? Esse é o grande desafio, é você não perder o pique, não perder as oportunidades que a cidade proporciona, por sua localização, por sua força econômica, e cuja imagem está sendo recuperada, e também ao mesmo tempo temos que enfrentar problemas imensos, problemas sociais. Eu falei, você vê a usina fotovoltaica lá na Cidade de Deus, mas no Santa Felicidade, que é um bairro realmente problemático no sentido social. Lá nele você tem o presídio, que aí nos remete à segurança, que nos apavora a todo em Sete Lagoas. Acabei de falar da Lagoa Grande, que é um problema ambiental imenso, é um exemplo do que está acontecendo, mas esses desafios é que tornam a nossa Sete Lagoas tão interessante, né? Aliás, tudo na vida também não pode ser sempre tudo muito bom, você tem que ter algo para se preocupar e para trabalhar e para correr atrás. Não, nem tem graça, né? Agora, é muito importante nesta questão do desenvolvimento de Sete Lagoas, a duplicação da rodovia, né, 424, liga Sete Lagoas, pelo menos até Pedro Leopoldo, porque de Pedro Leopoldo até Belo Horizonte está uma maravilha. Passei por ali outros dias e realmente, tanto se você indo para Confins ou você indo para Belo Horizonte. Você acredita que isso realmente seja realizado dentro de um tempo hábil? Tiago, tempo hábil não, até porque o tempo hábil era antes de ontem. Né? A 424 é uma vergonha para Minas Gerais. Você não imagina, isso aconteceu comigo diversas vezes. Às vezes você vai buscar um convidado, um empresário em Confins e vem para Sete Lagoas e tem que passar por ali. É vergonha, é de envergonhar mesmo. Nós estamos em Minas Gerais, a poucos quilômetros da capital do estado, ligando a uma cidade das mais progressistas e economicamente importantes, que é a nossa Sete Lagoas, e passando por aquilo. Não podemos chamar aquilo de estrada, né? Às vezes você fica meia hora parado. Não, aquilo é absurdo. E aí se anuncia agora, faltando poucos meses para terminar o governo, com as dificuldades financeiras que o Estado tem, está se fazendo projeto, vai se fazer licitação. É um passo importante, é uma demonstração de boa vontade, mas não sai, o governo vai mudar. E aí começamos um novo processo, o governo novo que assumir, se vai dar continuidade, eu acho que sim, porque não tem como fugir dessa questão, desse problema. E para Sete Lagoas é importantíssimo, é praticamente outra estrada, né? Vai contornar Matozinhos, vai contornar Prudente Moraes, vai ligar com a gente já na saída para Jequitibá, para Ambev, é outra estrada. Para nós é importantíssimo. Realmente, é um agora, pulo para o desenvolvimento. Aí volto no grande risco que Sete Lagoas está correndo e caminhando agora, nessas eleições, da perda de representatividade. Então nós temos, volto de novo na nossa responsabilidade, nós dirigentes temos que ser extremamente responsáveis agora, porque está se desenhando um cenário de mudança total. Nós devemos mudar o governo federal, nós devemos, quando eu digo devemos, é o que seria hoje. Hoje, se você pegar as pesquisas, vamos falar, claro mesmo, a Marina seria presidente do Brasil, Pimentel governador de Minas, nós não teríamos deputado federal, não teríamos deputado federal, nem estadual, e também senador, você pode, talvez o diferença menor no caso, o senador representa o Estado. Mas você veja, o PT deixaria de ser governo, ou deixará de ser governo a nível federal. Em compensação, o PT se transforma em governo a nível estadual. É a cidade que sempre teve 2 federais e 2 sempre muito importantes, caminha para não ter nenhum.
E aí nós temos que ter responsabilidade de algum tipo de acordo e compromisso com quem vai se eleger, que infelizmente são de fora, não são daqui. Outro dia eu falei numa reunião, nós temos que ter alguma porta para bater em Brasília, né, dentro da Câmara Federal, né, a cidade do Vasconcelos Costa, do Renato Azeredo, do Jean Herculino, depois Márcio Reinaldo, Eduardo Azeredo, deputados federais, caminha para não ter nenhum. Né? Estadual, sou até suspeito para falar, meu pai Sérgio Emílio, 3 mandatos super bem representados, né? Foi um dos grandes deputados de Minas e deu resultado para Sete Lagoas. Junto com ele tivemos Wilson Tanucci, tivemos meu avô Melito, tivemos Márcio Paulino, a cidade tão bem representada. Agora, Emílio, você que tem né, esse DNA político, por que você não veio como candidato a federal, por exemplo? Exatamente para não participar desse quadro que vai levar Sete Lagoas a não ter nenhum. Nós hoje temos 8, Santiago, 8 candidatos a deputado federal da cidade. Se você considerar que nós temos aí os 4 estaduais trabalhando com o de fora, já são 12. Se você tem mais um ou outro federal investindo investindo muito politicamente, até em termos de custo de campanha em Sete Lagoas, nós já vamos 13, 14, 15. Fora os que têm voto mesmo, que têm voto no estado inteiro. Por exemplo, eu conheço um deputado que tem um trabalho muito bom e que eu sei de pessoas que vão votar nele assim, aleatoriamente, que tem alguma atuação aqui na cidade. É aquela coisa, o pessoal fala que é paraquedista, né? Mas tem a simpatia e também o eleitor tem esse direito, né? Mas nós, e aí eu me incluo porque eu sou presidente de um partido, nós permitimos que isso acontecesse. Né? Eu lembro do tempo do meu pai, eu acompanhei todas as campanhas, a gente falava que a região era porteira fechada e era mesmo. Ele disputava a eleição em 24 cidades, era majoritário em 20. Eu lembro muito do conselho, eu lembro muito do modelo de Curvelo, né, que teve uma época que eles pararam e falaram assim, gente, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pesquisa, quem estiver na frente apoia. Né? E eu acho que Sete Lagoas tem 2 questões. Uma, que ela foi muito irresponsável nessas eleições. Os políticos, você desculpa eu estar falando isso com você de frente a frente. Vocês foram irresponsáveis nessa questão. Agora também, ao mesmo tempo, eu acredito que tenha grupos, né? Algum grupo que teve interesse que isso acontecesse. Praticamente todos. Justiça seja feita, único, e eu fiz isso nas 2 eleições de deputado, chamei os outros partidos para conversar, para que a gente buscasse um consenso, abrindo mão do meu nome é sempre colocado, abrindo mão do meu nome para se achar o consenso. Justiça seja feita de todos que se lançaram, dirigentes partidários, o único que falava em abrir mão pelo consenso, e aí incluindo o meu nome, era o Paredão, que chegou a ser candidato a deputado federal e é presidente do PMDB, que é um dos grandes partidos. Eu não quero citar nome, Santiago, mas se você for analisar entre os 8, tem gente boa lá dentro, mas a maioria tem interesses pessoais, ou porque querem voltar a ser lembrados pelo povo, pessoas que estão esquecidas e aí querem ser lembradas pensando em ser candidato a prefeito depois, pessoas que querem ser lembradas para ter um recall para vereador depois, e aí Sete Lagoas perde. Alguns vão ganhar no que querem, vão ser lembrados. Vão conseguir o objetivo deles, né? Mas não os da cidade. Certo. Né? Nós estamos batendo um papo hoje aqui com Emílio Vasconcelos, vamos fazer um pequeno intervalo.